Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Berpoa, host desse podcast. Aqui ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha parceira e amiga de bancada e também host desse podcast. Hoje, no primeiro episódio do ano, vamos fazer um episódio diferente, compartilhado aqui com o nosso amigo e parceiro Renato Simon, da Natação Criativa, do podcast Natação Criativa. E vamos falar sobre um tema muito relevante. E qual que é o tema de hoje, Vi? Vida saudável e a luta contra o sedentarismo. Muito bom. E resolvemos unir forças, né? Porque para um bem comum, né? Então a gente sabe que é um grande problema não só no Brasil, mas mundialmente, que é o sedentarismo, que não dá para ser vencido por uma pessoa só, e sim por várias pessoas. O sedentarismo no Brasil, segundo o IBGE, 47% dos brasileiros são sedentários, e entre os jovens esse número é maior ainda, 84% dos jovens são considerados sedentários. E vamos iniciar o ano unindo 3 canais em 2023 para tentar fazer um ano menos sedentário, inspirado pelo especialista Fábio Neves do projeto Hashtag 1% Todo Dia, com mais de 5 mil adeptos. E antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho e nos ajude, né? Fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, tanto no Compartilha Cast quanto no Natação Criativa. E o nosso convidado hoje, ele é formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios pela FGV e mestrado em Finanças pela FIPECAF. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, atualmente no segmento de Corporate Bank no Banco do Brasil. Mas espera aí, né? A gente tem que destacar que ele atua como mentor voluntário da ONG Gerando Falcões e lidera o movimento Hashtag 1% Todo Dia, que tem o intuito de reduzir o sedentarismo no país. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, a Natação Criativa, Fábio Neves. Muito legal, muito legal. Eu me sinto muito feliz e muito honrado com o convite de vocês. Quero dizer, antes de mais nada, que eu acompanho vocês, acompanho o Compartilha Cast, acompanho o pessoal do Natação Criativa e, assim, muito feliz de estar aqui nesse momento único, que é essa junção de forças para falar de um tema tão relevante quanto esse, que é a luta contra o sedentarismo. Com certeza. Muito obrigado, Fábio. Tamo junto. E, Fábio, muito obrigada, de verdade, de coração, por ter aceitado esse desafio aqui, nessa luta contra o sedentarismo e ter topado essa iniciativa de gravar um podcast compartilhado, né, do Compartilha Cast da Natação Criativa, porque, como você disse, a gente precisa unir nossas forças para que a gente possa ajudar mais pessoas a sair desse processo de sedentarismo, né? Então, eu já quero começar te fazendo uma pergunta que é: conta pra gente como que tudo começou, Fábio. Sabe, Vi, que assim como muita gente, eu sempre soube que o sedentarismo é um problema. Sempre soube da necessidade de se praticar atividade física. Mas assim como muita gente também, eu nunca consegui manter regularidade em nenhuma atividade. Então, quando criança, por exemplo, eu praticava futebol, né, menino na rua, jogando futebol, eu quebrei o braço 2 vezes jogando futebol, Eita. tive fratura exposta. Caramba! E aí falei assim, o futebol é perigoso demais, fui pro vôlei. Aí eu quebrei o dedo jogando vôlei, tive que fazer cirurgia. Então, assim, eu acabei de alguma maneira me afastando da atividade física, mas sempre soube da necessidade e importância de fazer. Eu sou uma daquelas pessoas, existe um dado que diz que aproximadamente 4 pessoas que se inscreveram numa academia se mantêm numa academia. Ou seja, cada 100 pessoas que se inscrevem numa academia, num prazo de 12 meses, elas permanecem. Então, assim, 65% desistem antes de completar 3 meses. Então, assim, esse número é alarmante, mas eu corroborava com esse número. Eu era uma daquelas pessoas que casava, sabe, com um plano anual, um plano semestral, sem ir para academia. Só dava lucro pro dono da academia. Só dava lucro pro dono da academia, exatamente, exatamente. Então, início de ano começava um processo, Aquela né, sua de meta mudança, do ano, né? de motivação, mas efetivamente não permanecia. Claro. Isso me acompanhava. Sim. E tudo mudou em 2017. Em 2017, uma academia que eu me inscrevi no início do ano, me pede um atestado de saúde. E quando eu vou no cardiologista pedir um atestado, ele me pede exames.
E aí eu falei assim, cara, não preciso de exame, eu tô bem, é só me dar o atestado que eu preciso. Você não tá entendendo. Eu preciso praticar esporte, é isso. Eu quero praticar esporte, eu tô bem. E ele fala assim, eu não vou te dar sem antes fazer alguns exames que são preliminares, que são importantes que você tenha. Eu fiz os exames muito a contragosto, mas fiz quando eu entrego o resultado para ele, ele fica espantado com o nível de colesterol que eu tenho. Então ele falou assim, o teu nível de colesterol, ele podia ter te matado se você não tratasse. Então assim, é uma doença que é silenciosa. Eu não sabia que tinha, porque não tinha, é assintomática, né? E aí eu começo a fazer um tratamento. À medida que eu tomo medicação, o colesterol melhora. À medida em que te retira ou diminui a medicação, o colesterol voltava a ficar elevado. O que aconteceu é que ele fala a fatídica frase que me acompanha até hoje. Ele fala assim, se você não mudar o estilo de vida, você vai ficar dependente de medicação pro resto da vida. E eu falei assim, cara, eu preciso mudar. Eu preciso levar isso mais a sério. Ali foi o combustível, né? E pra ali essa mudança. foi o combustível. E antes vou fazer uma ressalva, ainda bem que esse profissional foi profissional de ter insistido para você fazer exatamente os exames. Parabéns para esse profissional. E você não ter Cardiologista, Dr. desistido Carlos. também, né? Porque você fala, tem que fazer exame, tem que fazer não sei o quê, já é uma barreira para você desistir. Mais uma E barreira. mesmo assim, você comprou e foi até o final, Naquele né? ímpeto inicial, sim. Mas aí quando eu tenho o diagnóstico e esse relatório médico, e aí eu falei, pô, o negócio é mais sério do que eu imaginei. Então eu começo efetivamente a caminhar, eu tenho um primo que é educador físico, então eu colo nele, né? E aí a gente começa a fazer caminhada, corrida juntos, e aí ele me convida para uma corrida de 8 quilômetros que teve em Osasco, na minha cidade. E eu falei assim, 8 quilômetros? Se eu não terminar correndo, eu termino andando, vamos de boa. Eu caminhava 8 quilômetros, caminhava até 10 na caminhada. E eu chego, tem uma vibe da corrida, assim, incrível, uma vibe muito legal. Só que quando eu termino, a galera continua com a vibe, eu não. Eu preciso de um balão de oxigênio, porque assim, eu tava morto. Então eu olho aquilo e falo assim, cara, realmente o problema é mais grave do que eu imaginei. Porque você via ali muita gente bem e eu não conseguia falar. Assim, depois de terminar esses 8 quilômetros, assim, eu não conseguia andar direito, andei mancando. E aí, a partir dali, eu decido estabelecer uma meta. Eu sou bancário. Então, assim, como um bom bancário, eu preciso de metas para poder ir atrás dos objetivos. E a meta que eu coloquei ali em 2017 foi de fazer a São Silvestre. Poxa, que legal. E aí é uma corrida que todo mundo conhece, todo mundo gosta, né? Muita gente gosta, muita gente acompanha. E aí eu decidi fazer a São Silvestre e eu comecei a me preparar para fazer a São Silvestre daquele ano. E aí eu consegui cumprir essa meta. Nossa, que bacana, né? E muito legal você contar essa história, essa vivência, porque a sua vivência é muito parecida com a minha. Quando entrei na corrida, eu também gosto de correr. E eu também fui diagnosticada com uma gastrite na época, comecei a correr por uma recomendação médica mesmo, porque eu tinha a gastrite, desenvolvi, e por um estresse de trabalho. E o médico recomendou, para tratar você precisa ter uma atividade regular e vai ajudar também para aliviar o estresse, né? Então ele deu as duas recomendações. E aí eu falei, bom, vamos começar. Então eu comecei em 2011 a fazer com regularidade, correr, tudo. E foi muito bom para poder buscar sair do sedentarismo, que é muito importante, né? E muito legal você contar sobre a São Silvestre, porque acaba que sendo um marco, né? Para todas as pessoas que correm, né? Querem, de fato, ali... Puxa, eu quero participar da São Silvestre, porque ela é uma grande confraternização dos corredores, É isso né? aí. Dizem até que você, nos primeiros quilômetros, você mais anda do que você corre, porque tem muita gente na São Silvestre, né? E como que foi para você cumprir esse objetivo da São Silvestre? E quais foram os outros objetivos que surgiram depois da São Silvestre? Conta pra gente, Fábio. Legal. A São Silvestre, assim, de fato, é a confraternização de corredores. E a vibe dela é indizível, assim, é inigualável. É muito legal você estar lá correndo 15 quilômetros, se propondo, cada um dentro do seu objetivo, e você vê uma pessoa fantasiada, uma pessoa caracterizada com um personagem. Então, por exemplo, em 2017, tinha uma mulher vestida de noiva. Eu tiro foto com ela, eu fico tietando as pessoas, né? Então, eu fico tirando foto e tal. E depois eu chego em casa e vejo uma reportagem, ela tá na capa do UOL.
E aí eu vejo que tinha uma história dela de que o noivo disse pra ela que se ela corresse a São Silvestre vestida de noiva, ele casava com ela. Olha aí as noivinhas já. Então, assim, tem muita preparando, história. sim, É sim. muito legal. Sim. Você tá correndo a São Silvestre e aí você vê uma pessoa e você tá reclamando que tá cansado. E aí, de repente, você vê uma pessoa que tá correndo com muleta, com uma perna só. Você vê um outro correndo com um cadeirante. E você fala assim, cara... Ou você vê aquele senhorzinho, né? Que você fala, meu, o cara tem 75 anos e tá ali, ó, num ritmo que eu não consigo acompanhar, né? É Tipo, incrível. Aí você começa a buscar ali, mirar sua motivação ali, né? O Aham. gás a mais que você precisa para poder alcançar o objetivo, né? Exatamente, exatamente. Outra história que para mim é legal, assim, porque eu tô correndo a São Silvestre e aí alguém vira pra mim, eu tô correndo, alguém grita do lado de fora, vai, Fabio, não desiste não. Aí eu falei, nossa, será que me conhece da onde? Será que é cliente, Será que trabalho? sou eu mesmo? Aí você cumprimenta meio sem graça, porque você não sabe se é com você, né? Se tem outro Fábio e tal. Sim. E aí eu continuo correndo, e aí de repente uma segunda pessoa grita, vai, Fabio, força aí! Eu assim, cara, eu não sou tão famoso assim. Eu não sou tão famoso assim, né? Uma coisa errada. Quando a terceira pessoa fala, eu notei que tinha o meu nome na camisa. Então, assim, era Olha a isso. estratégia agora pra gente Sim. começar Era também. isso. Não desiste, vamos colocar isso na camiseta. É. Boa, boa. Lá quando a gente for pra academia, né, fazer o céu, falar, ó, coloca o nome aí que a pessoa vai falar, não desiste não. E aí, quando eu concluo, eu falo assim, cara, foi muito legal, quero estar aqui de novo e quero estar aqui melhor. Então, 2018 eu tô lá de novo, e aí eu tava melhor. Falei, bom, preciso de uma nova meta. Aí a próxima meta foi fazer uma meia maratona, que são 21 quilômetros. Uau. Aí em 2019 eu faço, né, a SP City, aqui em São Paulo. E aí eu concluo e falo assim, pô, muito legal. Preciso de uma nova meta. Eu preciso fazer uma 21 quilômetros melhor. Sim. Aí eu faço no ano seguinte a do Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí preciso de uma nova meta. E aí a próxima meta, que é talvez a meta da maioria dos corredores, é fazer uma maratona, que são 42 quilômetros. Sensacional, né? Quando 42 você quilômetros. fala ser melhor, é pra melhorar o seu tempo. Melhorar o meu tempo, entendi. terminar mais vivo, terminar mais bem. Assim, Sem o balão de oxigênio. sem o balão de oxigênio. É um pouco dessa ideia. É um pouco dessa ideia. Sensacional. E Fábio, acho que você falou muita coisa interessante. Eu vou pegar um gancho do que você falou, que a Pri falou, que eu acho legal destacar para os nossos ouvintes aí, ou para quem está assistindo pelo YouTube, que a atividade física serve para várias doenças, né? Falamos aqui do colesterol, falamos ali da gastrite e tantas outras, obesidade que a gente tem, problemas cardíacos, problemas pulmonares, então tanta coisa que a atividade física pode te ajudar para você que está aí sentado, que é sedentário, que ainda não entrou, não faz atividade física regularmente, a importância. E eu queria falar com o Fábio aí como que ele sai aí do físico para o mundo virtual. Então você vê uma necessidade ali das pessoas, você vê uma necessidade sua, você quer expor, que nem a natação criativa. Eu encontrei um problema, que era as pessoas não se motivarem com a natação, ou não continuarem na natação, ou a natação ser muito voltada para o autotreinamento e não faltar um pouco ali da sobrevivência aquática, que é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. E eu vejo ali um problema na natação que precisa ser. Então eu venho com a parte de sobrevivência aquática, venho com jogos lúdicos. Qual que é o problema que você encontrou e como você vai para o mundo virtual e lança aí o projeto #1% todo dia? Legal. Eu tive um contato com essa teoria do 1% todo dia através de uma palestra. E aí aquilo para mim fez muito sentido, porque o palestrante dizia assim, ó, não se trata de grandes esforços específicos, mas de pequenos esforços diários. E isso me ajudou na minha caminhada, na minha vida, e também me ajudou na atividade física. Então, quando eu fazia um treino, eu gostava de postar os treinos que eu fazia, eu comecei a usar a hashtag 1% todo dia. E eu comecei a perceber que isso estava alcançando a minha rede. Então, a rede de contatos, a rede de relacionamento, estava repostando o hashtag 1% todo dia. Estava usando a hashtag 1% todo dia. E eu achei aquilo muito legal, achei aquilo muito bacana. E alguém vira para mim e fala assim... um amigo meu vira para mim e fala assim... Cara, você precisa dar vazão para isso. Você precisa institucionalizar um pouco mais isso. Você precisa alcançar mais pessoas. Eu falei, cara, não é minha intenção. Meu intuito é compartilhar com amigos. Minha conta é privada. E ele fala assim, pô, mas olha o nível que você tem alcançado sem divulgar. Né? E eu falo assim, pô,
tem razão. Quando eu começo a estudar o tema do sedentarismo, eu vejo que é um mal que atinge muita gente e as pessoas não se dão conta. E aí eu começo a encarar aquilo como uma responsabilidade. Sim. Então, assim, eu preciso lutar contra isso, contra o sedentarismo. E não é possível que só eu faça isso. Mais gente também está lutando nesse momento. Então, a gente pode juntar forças aí para que a gente possa compartilhar desses esforços diários. E a partir daí, eu crio a página, #1% todo dia. Convido pessoas para compartilharem suas histórias, compartilhar seus esforços diários. E aí, assim, eu percebo que isso vai dando uma vazão muito grande. E, empiricamente, eu vou entendendo que isso vai motivando mais pessoas. Sim. Quando eu vou estudar o tema, eu percebo que existem estudos que dizem que quando uma pessoa tem acesso ao seu treino, de cada 10 pessoas que têm acesso ao seu treino, 3 se sentem motivadas a treinar também. E aí, aquilo que eu já tinha constatado empiricamente, eu percebo... na prática, eu percebo ali que há estudos científicos que corroboram com isso. Eu posso vivenciar isso também. Então é muito legal, porque em menos de um ano, essa conta ela alcançou mais de 5 mil seguidores. E são seguidores assim que são engajados nessa luta contra o sedentarismo. São pessoas que acreditam nesse movimento de luta contra o sedentarismo. E alcança aproximadamente 150 mil pessoas todo mês. Então eu fico muito feliz com isso. Que legal isso, porque você sabe que a história do Compartilha Cast não é diferente, né? A gente começou com o intuito de de compartilhar esse projeto, Fábio, exatamente na luta de não só do sedentarismo, mas de todas as possibilidades de alcançar e ajudar pessoas, que então a gente decidiu, eu e a Pri, né, a fazer com que o podcast pudesse chegar em mais pessoas. Por isso que a gente sempre pede, se você já está inscrito, se inscreve lá e compartilha para poder chegar em mais pessoas. Imagina quem estiver escutando ou nos assistindo agora, pode sentir essa motivação e também começar a ter 1% todo dia. Foi isso que a gente fez, porque quando eu escrevi o livro em 2019... Uma pessoa no lançamento falou assim: muito obrigada por você ter exposto a sua história, porque a sua história não é diferente da minha. E muito obrigada por você me fazer enxergar de uma forma diferente. No volume 2, a mesma coisa. Então, imagina... Quem consegue chegar no livro, porque não são todas as pessoas que têm acesso à leitura, eu e a Pri, então, decidimos fazer isso com o podcast, porque o acesso é muito maior do que um livro. Então, muito obrigada por você compartilhar a sua história, que também não é diferente muito da legal. Nossa, né? Por isso, compartilha cast, olha lá. Tchan, tchan. E daí, Fábio, eu queria... Porque o nosso intuito era chegar em muitas pessoas, né? Em chegar em pessoas que, como tem problema de sedentarismo ou tem uma dificuldade num esporte ou em alguma outra questão de todos os assuntos que a gente traz assim normalmente no podcast, eu queria te perguntar, né? Qual é o tamanho, né, desse problema do sedentarismo, já que você já estudou, falou pra gente, né? E contar pra gente mais ou menos como que funciona esse projeto para que outras pessoas se inspirem e comecem também a lá seguir o #1% e postar lá que já se motivou através de todo esse trabalho que você faz. Legal. Vi, assim, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fala que aproximadamente 5 milhões de pessoas, vou repetir, 5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas do sedentarismo. Ou seja, muita gente, né? De doenças que poderiam ter sido evitadas. Então, no Brasil, esse número é de 300 mil pessoas. Todo ano morrem 300 mil pessoas vítimas do sedentarismo. Então, assim, o problema é gigante e quando eu começo a ter acesso a esses dados, me espanta se falar tão pouco sobre isso. Então, é a partir daí que eu falo assim, a gente precisa falar disso, a gente precisa proliferar isso, a gente precisa aglutinar gente com o mesmo propósito. E aí, em relação ao projeto, trazer pessoas que compartilhem essa vivência, que tenham essa luta contra o sedentarismo, porque assim, é muito difícil você lutar contra isso sozinho. É muito difícil você... porque o grande ponto é o seguinte, se a grande maioria das pessoas sabe que o sedentarismo é ruim, ninguém fala que é bom ficar no sofá pensando em questões de saúde. Se todo mundo sabe, o que faz com que
a pessoa não levante do sofá e vá. Então, assim, o intuito é poder justamente tentar ajudar essas pessoas. Impulsionar essas pessoas. Tem um outro estudo que diz que quando você compartilha os seus treinos, quem compartilha os treinos também se sentem motivadas a treinar mais. Isso é verdade. Então, assim, há uma espécie de compromisso social. Eu falo por experiência própria. E aí... Já compartilhou hoje, né, por sinal? Não, hoje não, ontem. É, Hoje eu vi ainda de não foi. ontem, então, no story. Hoje ainda não deu tempo, porque a gente tá muito cedo aqui. Mas boa tarde, hein? Muito bom, muito bom. E aí você cria uma espécie de compromisso social. Porque a tua rede começa a cobrar, não treinou mais? Não treinou hoje? Sim. Quando você tem uma meta, como eu fazer a São Silvestre, ou fazer a meia maratona, ou a maratona, você compartilha, tem uma meta. Eu estabeleci um compromisso social ali. Embora ninguém vá me cobrar obrigatoriamente, eu não tenho obrigação de fazer com ninguém, eu me sinto obrigado a fazer. Então eu trago um pouco disso, trago um pouco de histórias de pessoas que estão ali lutando contra o sedentarismo, pessoas que venceram o sedentarismo, para poder estimular outras pessoas. Essa ideia. E que iniciativa genial essa, né? De você colaborar com a sua história e trazer outras histórias, né? Porque eu acho que essa questão da gente contar as nossas histórias, nossas experiências, realmente inspiram, como a Vivian falou, né? Compartilhar isso, né? É um bem que a gente está fazendo com muitas pessoas. E você falou uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, que é o dado de mortes no Brasil, anual, né? 300 mil Acho pessoas. que é mundial, né, Fábio? É Anual, 5 milhões, 5 milhões mundo. no mundo e 300 mil 300 no mil Brasil. só no Brasil. Tá. Então, 300 mil no Brasil é muita coisa. Muita. Se a gente olhar para os números da pandemia recente, que chegam aí aproximadamente, os números divulgados a 700 mil mortes, né, a gente está falando que são 300 mil mortes todo ano, né? Por conta de um tema que as pessoas às vezes não se preocupam, né? Sim. Não se preocupam em cuidar, que é o sedentarismo, né? De ir lá buscar uma atividade regular ou até de fazer os exames, como você falou, né? Às vezes a pessoa não se cuida a ponto de ir ao médico e fazer um check-up anual ali, que é muito importante também para combater o sedentarismo. Então, eu quero perguntar para você, Fábio, na sua visão, quantas pessoas você já conseguiu influenciar com esse projeto, né? E se existe alguma história assim que marcou muito nessa caminhada de influenciar essas pessoas? Muito legal. Assim, a gente tem alcançado uma média de 150 mil pessoas todo mês. E para mim, assim, é um número muito superior ao que eu imaginei quando comecei. Então, eu vejo muita gente de vários locais do Brasil que vem dizer, fala assim, pô, obrigado, porque eu comecei a fazer atividade física graças a vocês. Eu não sabia a importância de estabelecer uma meta, passei a ter agora que acompanho vocês. Então, assim, a gente vai trazendo histórias, né, de esforços diários, mas também traz especialistas com conteúdo, falando sobre hábitos saudáveis, falando sobre natação criativa. Então, assim, a gente vai trazendo médicos e nutricionistas que vão dando esses inputs. Então, assim, a gente alcança a gente do Brasil inteiro. Esses dias teve uma coisa legal, porque teve uma pessoa que escreveu assim, quando é que vocês vão falar de novo sobre a importância da disciplina e hábitos saudáveis? E aí eu fui olhar o comentário da pessoa, falei, quem que é? Eu fui olhar quem comentou, é um prefeito eleito de uma cidade do interior de Pernambuco. Que legal! Então, assim, que eu não tinha ideia, que eu não conheço efetivamente, mas que foi alcançado. É o nível desse alcance. É o nível desse alcance. Tanta gente, né? Então, assim, eu não consigo dizer quantas pessoas alcançou, não sei dizer. Mas essa média de 150 mil pessoas todo mês a gente tem. E isso, por si só, assim, já deixa genial, a gente... E isso muito é só o realizado. começo, hein, É só o Fábio? começo. Imagina Só o só o tamanho que vai criar esse hashtag todo dia. Verdade, Parabéns. Obrigado. E aí você pergunta também sobre a questão de uma história que marcou, assim, alguma história. E essa pergunta é muito legal porque, assim, eu começo a ter acesso a muitas histórias. E são histórias únicas e incríveis. Desde pessoas que praticam uma atividade física desde criança, que os pais incentivam, até pessoas que descobrem a atividade física na pandemia, por exemplo. Então, tem um menino, que é o Daniel, ele fala que ele estava entrando em depressão durante o confinamento e pandemia, e estressado dentro de casa, ele, obeso, ele vai, pega o tênis e começa a caminhar. E ele vê que aquilo faz bem. Aí ele começa a correr. E ele vê que aquilo faz melhor. E aí, hoje, ele é um corredor. Ai, que Legal. Então, legal. assim, é muito legal. Aí tem uma outra, que é a Grazi, ela é uma professora. Ela
também relata na história dela que ela sofria de depressão e com tendência suicida, ela chegou a falar em suicídio, e aí o psiquiatra disse para ela o seguinte, falou assim, olha, como última alternativa aqui, antes da gente mudar de medicação, vamos fazer o seguinte, começa a fazer atividade física e vamos ver como é que você reage a isso. E aí ela fala assim, a minha vida mudou. Olha, hoje não legal. dependo mais de medicação. Olha, até fiquei arrepiada aqui. Que legal. Então, assim, são muitas histórias. E o mais legal é perceber que há uma espécie de repetição de padrão. Você vê a pessoa que tem algum problema da gastrite, do colesterol, enfim, da depressão, e aí ela começa a inserir atividade física regular, e aí ela percebe o benefício em outras áreas da vida. Ela começa a perceber que não é só para aquela doença específica que ela estava buscando, mas a atividade física traz benefícios inúmeros, assim. Inúmeros. E muda a vida. Muda a vida. Totalmente. Excelente. E assim como vocês, a natação criativa também buscou influenciar pessoas através de história quando chegou a pandemia. Em 2020, eu percebo muita gente falando para as pessoas, fica em casa, mas ninguém fala, fica em casa e faça atividade física. E a atividade física era importante para várias doenças que iam piorar o coronavírus, né? Então, o Covid. E foi feito um estudo na Faculdade de Medicina da USP, que a hospitalização é 34% menor em pacientes fisicamente ativos. E no momento que a gente vivia, ninguém falava, faz atividade física. Porque foi provado no estudo da Unesp que a gente produz um hormônio, que é a irisina, que ele é liberado pelo músculo durante a atividade física, que reduz a produção de proteína responsável pelo transporte do coronavírus para dentro das células. Então, a importância de você fazer atividade, ou para você não ter a doença, ou se você ter a doença, ter sintomas mais leves. E ninguém falava isso. Aí eu comecei também a querer que as pessoas começassem a compartilhar os exercícios em casa. Então, você que faz atividade física em casa, e começava a lançar vídeos de exercícios, de exemplos para a pessoa fazer em casa, que era super importante para a época, que aí quando o Fábio vem conversar comigo, a gente se identifica nessa história, que aí agora a gente se identifica todo nesse compartilhamento. Claro. E agora, Fábio, 2023, ano novo, novas metas, queria saber como as pessoas criam essas metas aí para poder sair desse sedentarismo, porque muita gente fala, preciso pagar academia, eu preciso de um tempo, como eu consigo fazer isso, né? Você trouxe esses números alarmantes aí, eu tenho até outros números que falam que o gasto em assistência médica são 54 bilhões de dólares mundialmente e 14 bilhões de perda de produtividade pelo sedentarismo. Então, essa importância da pessoa fazer. Então, como fazer essa pessoa sair do sedentarismo, já que também, falando para quem está ouvindo a gente, o que quer sair do sedentarismo? A OMS, ela recomenda, até 2020 era 150 minutos de atividade moderada, vigorosa por semana, agora são 300 minutos que você precisa fazer. Se a gente colocar 5 vezes por semana, você precisa fazer 1 hora no seu dia inteiro, não precisa ser 1 hora na sequência, pode ser quebrado, 15 minutos, 15 minutos. Então, não é uma coisa assim absurda para você sair do sedentarismo, não conseguir fazer 1 hora do seu dia de atividade física, seja varrer a casa, seja não só atividade física estruturada. Subir escada, né? Subir escada. Então, como sair desse sedentarismo? Como você fala aí para os nossos ouvintes aí, como consigo fazer essa meta aí para 2023? Legal. Eu acho que a primeira coisa é ter a ciência do problema que é o sedentarismo. Né? É entender que o sedentarismo mata. Assim, não é uma brincadeira. O sedentarismo, de fato, mata. Então, assim, você precisa ter uma vida ativa. É óbvio que quando você começa a fazer atividade física, você tem outros benefícios. O corpo melhora, né? A mente melhora, enfim. Você fica melhor, tua disposição melhora para as outras atividades da vida. Mas, assim, o sedentarismo mata. Então, assim, não é brincadeira. Então, acho que ter ciência disso talvez seja, na minha opinião, a primeira coisa que se deva ter em mente. E essa segunda coisa é estabelecer uma meta. Você falou de meta, né? Então, assim, é importante, assim, qual é a meta que eu tenho? É perder um pouco de peso? É caminhar e não ficar tão fatigado? Enfim, você precisa estabelecer uma meta. Correr os seus primeiros 5 quilômetros, né? Correr o seu primeiro quilômetro. Sim. Então, a gente fala muito disso. Esses dias eu fiz uma live com uma pessoa que ela correu 300 quilômetros. Uau! Então, assim, ela correu dias. Por 300 quilômetros, numa prova que tem na Espanha. E, assim, e durante a live a gente dizia assim, uma pessoa tem o objetivo de correr
300 quilômetros. Outra pessoa tem o objetivo de correr 42. Outra tem o objetivo de correr 21. Outra tem o objetivo de correr 5. Né? Outro tem o objetivo de correr 1 e tá tudo bem. Assim, você tem que entender aonde você está para poder estabelecer uma meta que seja factível. Assim, qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Uma meta que seja, ao mesmo tempo, desafiadora e factível. Não precisa começar com 8 quilômetros. Não precisa. Não precisa. Não precisa. E eu acho legal também, Fábio, falar que pode ter meta da meta. Então eu coloco a meta pro próximo mês, uma coisa simples, e depois dessa meta eu crio outra meta, e depois a gente começa o ano achando que já quer criar a meta do ano. Não, vou ficar os 12 meses fazendo... Não, o próximo mês, pensa passo a passo. Então pensa no seu dia a dia, no transporte, caminhada, andar de bicicleta, fazer jardinagem, brincar com o seu filho, ou vai levar seu filho para natação, faz a natação junto, vai para musculação. Então acho que criar essas metas são muito importantes. E tem um dado da OMS que fala que 1 a cada 4 adultos não consegue estabelecer essa meta de 300 minutos, e para o adolescente ainda pior ainda, que são 4 a cada 5 não consegue sair do sedentarismo. Então, acho que essa sua mensagem é importante demais. Sim, com certeza. Sim, e você falou da questão da falta de recurso ou falta de tempo. Esses talvez sejam os grandes pilares, assim, motivos que as pessoas elencam para não praticarem atividade física. E aí, dentro do que já foi falado, é isso. Você vai pegar um ônibus... Então, assim, desce 2 pontos antes, 1 ponto antes, e faz o resto do trajeto caminhando, né? Você vai, a Vivian comentou, né? Você pega o elevador, assim, dispensa o elevador, ou desce 2 andares acima e desce andando, sabe assim? Então, busca estabelecer algumas estratégias. Mas eu acho que de tudo que a gente está falando, é a questão de você priorizar isso. Tem que ser uma prioridade. A falta de recurso, falta de dinheiro não pode ser motivo. Falta de tempo não pode ser motivo para você não cuidar de você. E em cima até do que o Renato comentou, é a gente também buscar superar os nossos próprios limites, né? Pouco a pouco. Exato. Né? 1% todo dia. Cada passo, exatamente, 1% todo dia. Para não desanimar também, porque senão a gente coloca lá uma meta de 5 km e não consegue correr 1, aí você desanima, você não vai fazer. Tem que Mas ser se factível. você faz 1, depois faz 1,5, depois faz 2, e assim você vai crescendo aos pouquinhos. E criando o hábito, né? Que o importante é você... E o hábito fala que você demora 3 meses para você criar esse hábito. Então, as pessoas que desistem nesses primeiros 3 meses que você comentou, então é importante você colocar essa meta simples para você conseguir atingir esses 3 meses e depois isso ser uma necessidade que você vai começar a sentir falta de não fazer. Esse negócio de criar hábito, né? Ele é muito importante. E eu, por exemplo, criei para mim, com atividade física, um quadro onde eu coloco o post-it do que eu treinei para me ajudar justamente a saber primeiro o que eu fiz, né? E o que eu preciso continuar fazendo. E isso, para mim, eu sou muito disciplinada. Então, mas eu, ainda mesmo sendo disciplinada, eu gosto de fazer isso. Porque eu consigo visualizar aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu ainda preciso fazer. Então, é uma outra dica, né? Para a gente estar fazendo. E para finalizar, Fábio, porque se deixar a gente vai passar aqui o dia inteiro, é uma delícia esse papo, né? E fora que vocês são muito gente boa aqui, trazendo assuntos são tão importantes para que a gente possa compartilhar e inspirar mais pessoas, né? A gente sempre finaliza o nosso podcast pedindo que você compartilhe com a gente algo que faça mesmo para que as pessoas comecem a fazer esse hashtag aí, 1% todo dia. Legal. Sabe que, assim, independente de crença, independente de religião, tem uma mensagem que, quando perguntado ali, perguntam para Jesus assim, escuta, quais são os principais mandamentos, né? Qual o principal mandamento? Ele fala assim, ame o próximo como a si mesmo. Dentre outras coisas, ele fala, ame o próximo como a si mesmo. E eu, trazendo isso para a atividade física, eu falo assim, cara, você não consegue amar o próximo se você primeiro não se amar. Então, dentro disso, assim, quando você faz atividade física, é uma espécie de auto-amor, de autocuidado. Então, é importante que você se cuide antes de cuidar do outro. Quando você compartilha o seu treino, quando você motiva alguém, quando você busca compartilhar alguém, isso é um ato de amor ao próximo. Então, é isso, assim, ame ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você se ame, faça atividade física. Você compartilha com alguém, você incentiva alguém, é um ato de amor ao próximo. Então, assim, juntos a gente consegue
se unir na luta Claro, contra o com sedentarismo. certeza. 1% todo dia, 1% todo ajudando dia. a todos, né? E exercendo amor, né, ao próximo, que é muito Sim. importante. Que mensagem maravilhosa, Fá. É isso aí. E antes da gente encerrar, você quer deixar os seus contatos? Como que as pessoas encontram o hashtag, o seu canal, os seus contatos? Para quem está nos ouvindo e também nos assistindo. Legal. Tem uma página no Instagram, né, que chama hashtag, por extenso, hashtag 1% todo dia. E aí é só aparecer lá, curtir, seguir, enfim. Manda direct, a gente sempre está interagindo com o pessoal também. Que bacana, que bacana. Então, pessoal, esse é o primeiro episódio do ano do Compartilha Cast e da Natação Criativa. Estamos muito felizes aqui de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E para quem não se inscreveu nos nossos canais, peço para você aí se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Vai ser muito importante para podermos distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigada, Obrigado, Fábio, por Fábio. estar conosco. Muito obrigada, Renato, Obrigado, por compartilhar com a gente. E queria pedir para vocês, né, assinarem a camiseta, né, mostrando esse compartilhamento. Então, esse é o símbolo da natação criativa. Todo mundo que passa no nosso podcast assina a camiseta, mostrando que compartilhou a sua história e está também ajudando o próximo. E eu queria deixar uma mensagem final, que é do diretor da OMS, o Rüdiger Grech, que ele fala que qualquer tipo de atividade física, de qualquer duração, pode melhorar a sua saúde e seu bem-estar. Quanto mais exercício, melhor. O importante é fazer. Então, não importa o quanto você está fazendo, mas faça. É isso aí. É isso aí, Muito vamos legal. lá. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Mas a gente